É o objetivo deste tutorial ensinar como apontar com um personagem que use primariamente armas de alcance, digamos, e que normalmente disparem projéteis, seja elas tetinhas ou balas, por exemplo. Tenho já aqui um personagem já pré-importado e já tenho animações prontas para ela, enfim. Neste momento o seu controlador está completamente vazio e vamos começar por aí. Temos aqui várias animações, nomeadamente de correr em frente, correr para trás, para cada um dos lados, inativa, apontar e disparar. Vamos, portanto, colocar cada um destes estados já prontinhos no animador para começarmos a fazer o resto do tutorial. Começamos por criar uma Blend Tree e vamos chamar-lhe Move. E aqui também. Adicionamos 5 campos de motions, ou moções, talvez, sim. Vamos preencher cada um destes campos com as 5 animações principais de movimento, incluindo a de inatividade. O blend type desta árvore vai ser 2D Simple Directional. A idle terá de ter posição 00 e as outras terão de ter cada um dos eixos respectivos. Antes disso, temos ainda de criar os parâmetros para fornecer valores para esta blend tree. Chamemos-lhe horizontal e vertical. Aqui podemos colocar horizontal e vertical respectivamente para que seja respectivo ao eixo do X e ao eixo do Y na blend tree. Idle fica 00, forward, sendo uma mudança em Y, vai ter valor 1 e o back menos 1. Left será menos 1 em X e right será 1 em X. Podemos determinar se está tudo bem pré-visualizando cada um dos valores, arrastando aqui a bolinha vermelha de um lado para o outro. Portanto, se eu colocar isto para a frente, ela vai em frente, esquerda, direita. Todas as animações aqui estão feitas com root motion e, portanto, todas as suas transformações em termos de rotação e posição estão com o Back into Pose ativado. Okay? Voltando ao animador, temos aqui muito simplesmente uma blend tree chamada Move, que simplesmente movimenta a personagem de um lado para o outro. Podemos já, se quisermos, adicionarmos uma nova camada onde vamos implementar toda a lógica de apontar e disparar. Para esta camada, vamos usar uma Avatar Mask, que eu já tinha preparada, que apenas tem a parte de cima, que apenas afetará a parte de cima, digamos. Para aqui arrastaremos as animações de apontar e de disparar. Faço notar que o estado de promissão desta camada deverá ser um estado completamente vazio, com o nome que quiserem, sem animação, de modo a que seja o estado em que ele esteja antes de fazer qualquer outra coisa. Ou, pelo menos nesta camada. De modo a que não estraga o que esteja a acontecer na camada de baixo quando não estiver nada a acontecer na camada de cima. Portanto, set as layer default state e podemos agora fazer transições de um lado para o outro. Falando nisso, vamos já criar aqui o parâmetro para apontar e fazer as transições. Não se esqueçam de tirar o as exit time. Poderemos já ter também um parâmetro para disparar efetivamente a flecha. Neste caso, tendo em conta o contexto desta animação, poderemos deixar o as exit time ligado e deixar isto sair sem condições, de modo a ele voltar para o aim sem mais nada. Tendo isto feito, vamos agora preparar o movimento do personagem só através do teclado. Vamos a Script e criamos um novo script, Keyboard Movement, e vamos associá-lo já à arqueira. E vamos editá-lo. Vamos fazer isto de uma maneira extremamente simples. Simplesmente vamos buscar o que o Unity já nos fornece como input a partir dos seus eixos e vamos simplesmente alimentá-los ao
ao animador. Portanto, vamos buscar primeiro o animador. Depois disto, é só alimentar o que nós recebemos do input para dentro do animador. Faço notar que, nesta linha de código, horizontal é respectivo ao parâmetro do animador, ou seja, este, e este horizontal com H grande é respectivo ao que está nas Project Settings, no separador do Input Manager eixo horizontal. Podemos duplicar a linha para fazer a mesma coisa para o vertical. Podemos ver se, ao corrermos o jogo, o personagem já anda em frente e para os lados. Neste momento o rato ainda não faz nada, portanto vamos criar um novo script para começar a tratar disso. Novo script, mouse, handler, chamemos-lhe assim. Neste momento a primeira coisa que vamos fazer é simplesmente rodar no eixo dos Y, no eixo dos Y no Unity, para fazê-lo rodar lateralmente. Para isso, vamos primeiro buscar e guardar localmente a transformada do próprio objeto. É verdade que o Unity tem a variável transform, mas isto é equivalente a fazer um get component transform. Eu não quero fazer isso todas as tramas ou todas as frames. Mas vale buscar uma vez no start e guardar localmente. Tão simples quanto isto. Chamei isso self só por uma questão de legibilidade no futuro. Agora no update podemos simplesmente invocar um método rotate do próprio transformado. Sendo que vamos fazer ele rodar sobre o eixo dos Y, podemos chamar vector3.up vezes input.getAxis mouse x com um espaço no meio. Também é respectivo a um dos eixos pré-definidos do Unity. Voltemos ao Unity, adicionemos o script à arcade e, em princípio, já temos a senhora a rodar de um lado para o outro. E, portanto, já nos podemos movimentar de uma maneira bastante expectável em relação a videojogos modernos. Nós gostaríamos agora também de conseguirmos olhar para cima e para baixo para que a personagem também olhasse, ou pelo menos a câmera da personagem olhasse para cima e para baixo. Para isso, vamos ter que mudar uma coordenada diferente, de um objeto diferente. Vamos ter que buscar a câmera do objeto, ou do personagem neste caso, este main camera, e este é que irá rodar em X, de modo a olharmos para cima e para baixo. Vamos criar então aqui uma variável, tipo câmera, vamos chamar-lhe cam. E vamos dizer que este cam é simplesmente igual a camera.main, que é logo um atalho a qualquer câmera que esteja com a tag main camera. A esta câmera também poderíamos ir buscar, poderíamos guardar a transform em vez da câmera em si, mas ela vai nos dar o jeito para outras coisas. Portanto, por agora vou simplesmente usar cam.transform.rotate também. Sendo que neste caso vamos querer que ela rode no eixo do X. Portanto, usamos vector3.right. E como input usamos precisamente o outro eixo do rato, chamado mouse Y. Reparem que ao testarem vão ver que o controle que vocês estão a esperar está precisamente ao contrário. Em que ao elevar o rato para cima, a câmera vai para baixo. Portanto temos que negar este vetor, só com um simples menos. E o resultado já é o esperado. Uma coisa que pode ser mais ou menos difícil de fazer é limitar a câmera, de modo a não ir demasiado nem para cima nem para baixo. Para isso, vamos começar por introduzir aqui algumas variáveis, de modo a podermos definir isso no editor. Camera Upper Limit e Camera Lower Limit, para definir o limite em que ela pode ir para cima ou para baixo. Existem várias formas de fazer isto, mas a maneira mais simples neste momento
é simplesmente deixar a câmera fazer a rotação que quiser e voltar a colocá-la numa rotação específica caso ela ceda a algum valor que nós queiramos. Como a única variável que nos interessa é a rotação em x, vamos buscar a rotação em x. Faço notar que tem de ser Local Euler Angles, de modo a que não se sinta tentado de ir buscar a rotação global. Nós queremos apenas a local em relação ao personagem. Devido ao modo como o Unity funciona internamente, se nós rodarmos a câmera para baixo em x local, ele fica com graus positivos, por exemplo, de 0 a 90. Se nós fizermos ao contrário, ele fica com valores negativos, mas internamente, este valor aqui será um valor entre 270 e 360 graus. E portanto temos que fazer contas de modo a ter isso em conta. O valor que aparece aqui não é o valor correto que aparece no Local Euler Angles. Portanto, o que nós vamos querer fazer é verificar se o nosso ângulo está entre 270 e 360 graus e fazer algum tipo de conversão de modo a limitá-lo para que esteja segundo o limite que nós queiramos. Se este xrot for maior do que 180, podemos simplesmente dizer que ele é igual a mathf.clamp entre dois valores. Vamos primeiro converter o valor xrot num valor que seja entre 0 e ou seja, que não seja entre 270 e 360, mas sim entre 0 e alguma coisa, de modo que possamos aplicar devidamente o upper limit. Portanto, vamos tirar aí 360 graus. Isto vai nos dar um valor entre 0 e até menos 90, por exemplo. Ou pelo menos nessa direção. E portanto nós queremos verificar se ele está entre menos cam upper limit e 0. Igualmente, se isto não acontecer, podemos simplesmente copiar isto e fazer o contrário para o lower limit. Sendo que tem que trocar a ordem pela qual o mínimo e o máximo são verificados. Porque esta função recebe primeiro o mínimo e depois o máximo. Portanto, não confundam as duas coisas. Finalmente, temos de aplicar esta coordenada nova que nós descobrimos às coordenadas locais da câmara. Vamos buscar para isso o seu valor atual, substituímos o x pelo valor que nós descobrimos e voltamos a substituir no mesmo sítio. Isto tudo porque nós não podemos fazer algo como .x igual a alguma coisa. O Unity não o permite. Voltando a Unity e tentando ver, consigo olhar só ligeiramente para cima, mas a partir de certa altura ele não me deixa olhar mais. E consigo olhar só ligeiramente para baixo e a partir de certa altura ele não me deixa olhar mais. Posso mudar aqui os valores de modo a, por exemplo, a não poder olhar tanto para baixo. E ele efetivamente não me deixa olhar mais do que isto. Agora vamos então aplicar a animação de apontar mesmo, associada, por exemplo, ao botão do lado direito do rato. Para isso, basta fazer. Para já temos que importar o animador. E agora sim. Set bool. Que aqui chamei aim há bocado. E isto vai ter como base o que vier no input.getButton. GetButton, não é getButton down, é getButton. Com base no eixo Fire 2, creio. Que é mais um dos eixos pré-definidos do Unity. E se assim for, podemos tentar já verificar se o nosso animador está a funcionar corretamente. Como bem, eu carregando do lado direito, apesar de ele estar a querer transitar, não está a acontecer nada ao personagem. Porque nós esquecemos de definir que o weight, ou o peso desta camada sobre as de baixo, é total. E portanto agora estamos outra vez, ele já aponta alguma coisa. Para nós termos uma noção para onde é que estamos a apontar, vamos tentar fazer algum código nesse sentido. Vamos tentar meter aqui uma variável chamada isAiming. E se isto estiver a acontecer, vamos tentar desenhar o sítio para onde o nosso personagem está a apontar.
E neste caso vamos tentar apontar consoante a nossa câmera e não consoante a própria animação do personagem. Para isto vamos usar physics.raycast e vamos usar uma overload deste método que usa um raio e o hit info para nós podermos gerar um raio a partir da própria câmera e podemos saber em que posição é que nós acertamos com o nosso raio. Como tal, precisamos primeiro de um raio e por isso vamos usar o método ScreenPointArray disponível na câmera, e é essa a razão pela qual eu não o converti para um transform, porque eu quero usar o mesmo método da classe câmera. Ele recebe um vector 3 posição, mas no fundo é a posição do ecrã que estiver precisamente a meio. Para isso temos que ir buscar a informação do ecrã e dividi-lo por 2. Este vector 3 aceita um vector 2 e ele sabe desenrascar-se depois disso. Podemos então fazer screen.width sobre 2 e outra vez a mesma coisa com height. E assim este raio sairá da câmera a partir da posição central do ecrã ou da câmera que estiver a gravar e podemos usar esse raio no Raycast. Vamos então ainda fazer Raycast Hit para gravar lá as informações da colisão. Podemos agora por aqui o R, que é o raio, Out in Info, não se esqueçam desta palavrinha-chave que é necessário para isto funcionar, e podemos até adicionar uma distância máxima, que creio que existe um overload só para isto, precisamente. Vamos dar só uma distância máxima de 20 unidades, por exemplo. Se isto acontecer, podemos ter uma variável chamada vector3 em position, inicialmente igual a 0, e podemos guardar aqui o resultado da colisão através da variável point do hitInfo. No entanto, é inteiramente possível que este caso nunca chegue a atingir em nada, e portanto poderemos querer guardar também, se isto nunca atingir em nada, dizer que em pós vai ser simplesmente igual à direção do raio vezes um certo valor, nomeadamente, por exemplo, o 20 que ainda agora usamos aqui. Portanto, podemos fazer em pós igual a r.origin, que é a origem do nosso raio na câmera, mais r.direction vezes 20. E isto vai desenhar e isto vai nos definir a posição caso o Raycast não atinja nada. Podemos agora usar este em pós para realmente apontar para alguma coisa. E talvez possamos até desenhar o sítio para onde isto está a apontar. O Unity fornece um conjunto de métodos de debug. Um deles é o drawLine, em que nós podemos definir o início e o fim de uma linha a desenhar no modo cena, para nós podermos determinar se alguma coisa está bem. O que eu neste momento estou aqui a fazer é com estas três invocações estou a desenhar uma cruz no sítio onde estiver o em pós, e aqui estou a desenhar uma linha que vai desde a câmera até ao em pós. Se quisermos testar, podemos perfeitamente ver que a cruz está ali a ser criada no cubo. Tendo em conta que nós não sabemos muito bem onde é que estamos a apontar, vamos criar aqui um UI canvas muito simples. Vamos fazer escalar com o screen size para a resolução que vocês quiserem, e lá dentro a única coisa que vamos meter é uma image, sendo que esta image vai simplesmente usar a knob que o Unity já tem pré-definido. Reparem que já apareceu ali no centro. Podemos diminuir um bocadinho também, e assim princípio já temos uma ideia para onde é que estamos a apontar. E reparem que aquela cruz está coincidente com a ponta do vértice para onde eu estou a apontar, mas é evidente que o personagem em si não está a apontar para lá. Já vamos resolver isso. Para nós apontarmos, nós temos que saber precisamente que osso da armadura do personagem é que nós temos que mexer. Se nós metemos em Play Mode e metemos ela a apontar, carregando o Ctrl Shift P para pausar o jogo, conseguimos ver perfeitamente que ela não está a apontar para ali.
e portanto que seria preciso uma espécie de alguma rotação para que ela apontasse. Nomeadamente, por exemplo, talvez aqui este spine 1. Talvez fosse preciso que ela apontasse de uma certa maneira, de modo a conseguirmos ter o resultado que nós queremos. Só que isto pode ser particularmente difícil gerir o pause mode, portanto o que vamos fazer é criar uma variável para manter a personagem sempre a apontar e para não mexer o rato, de modo a nós conseguirmos fazer este tipo de cálculos, nem que seja empiricamente. Criamos então aqui uma variável booleana chamada static aim, e é pública para poder ser modificável no editor. E vamos dizer que inicialmente é falsa. O que nós fazemos é, se não for estático, aí sim pode mudar a rotação à vontade da câmera. E este boolean is aiming já não vai ser só ativado pelo botão do rato, também vai ser ativado por esta variável através do O. Como vê, agora ativei o static aim e não consigo mexer o personagem de modo algum. E ele neste momento está sempre a apontar, o que pode ser útil para o que nós queremos fazer. Portanto, com este trabalho de preparação feito, temos agora que fazer aquele osso supostamente olhar na direção correta. Para isso, temos que ir ao late update, que é uma função que corre depois do update. Porquê o late update? Porque as animações são feitas antes, ou são calculadas antes deste late update, e qualquer coisa que nós fizéssemos no update para modificar o osso seria destruído pelo animador. Portanto, temos que fazer aqui, depois do animador já ter feito os seus cálculos. Verificamos em primeiro se nós estivermos a apontar, que nós neste momento não podemos saber isso porque guardámos isto aqui localmente neste método, e portanto temos que guardar isto na classe em si. Também teremos de guardar a variável da posição para onde estamos a apontar, que é um vector 3. Portanto, este aim pause aqui na linha 69 já não é necessário estar cá, e em princípio deverá estar tudo a funcionar. Portanto, se is aiming, aí sim vamos fazer alguma coisa. Vamos em primeiro buscar o osso que nos interessa. Get Bone Transform. Isto recebe Human Body Bone, que é um enumerador, creio eu. E vamos buscar o do Chest, que é, no nosso caso vai ser relativo àquele Spine 1 que estávamos a falar há bocado. Podemos converter isto numa variável local. Isto aqui é o Chest. E este Chest é que vai ter que olhar para a posição em pós. Para isso, tendo em conta que Chest é uma variável do tipo transform, ele tem um método chamado lookat. E podemos simplesmente olhar para o em pós e ver o que acontece. Como vem, apesar de a posição de apontar estar ali ao fundo, ela está apontada numa posição completamente diferente. Porque o osso em si está a apontar com a sua forward local naquela direção. Portanto, o que nós temos que fazer é agora rodar o osso adicionalmente de modo a que ele esteja a que ele tenha um certo offset de rotação de modo a corrigir isto. Isto implica que vamos ter que adicionar uma variável do tipo vector 3 chamada rotation offset. E vamos usar esta rotação para nós conseguirmos adicionar a rotação atual deste chest para depois corrigirmos o tal problema. Para isso, fazemos chest.rotation igual a chest.rotation a multiplicar por quaternion.euler com certo offset.
não tentem perceber como é que os quaternions funcionam, simplesmente saibam que nestas operações com quaternions, este multiplicador basicamente diz que nós estamos a fazer alguma coisa adicional àquela rotação. É como se fosse quase um mais, digamos. Não tentem compreender quaternions, é demasiado difícil. Portanto, se nós voltarmos ao nosso personagem, ele já tem cá os rotation offset, mas como é 000, nada está a acontecer. Seria preciso nós começarmos a rodar este valor de modo a ele ficar a apontar mais ou menos para o sítio correto. Digamos uns 90, talvez. Talvez aqui uns 30. Caso nós quiséssemos fazer ela está um bocadinho menos direita ou mais direita. Se calhar assim até está bem. Z, talvez um bocadinho em Z. Vou colocar-me aqui de lado em visão isométrica. Perdão. Aqui nesta direção, só para saber se ela está direita ou não. Não me parece estar muito direita. Assim parece-me bem. Tudo bem, o arco pode não parecer estar muito direito, mas isto também são coisas que se podem corrigir no futuro. Por agora, parece-me bem. O que quer dizer que se eu agora desativar aqui o Static Aim, e reparem que eu fiz um pequeno erro em que não gravei os valores que eu tinha aqui. Para impedir isto, simplesmente vou meter aqui os valores que tinham chegado há bocado. Parece-me bem suficiente. Rolar um bocadinho em Z. Portanto, digamos aqui 10 para o número ser redondo. Podemos agora copiar estes valores, fazer pause e fazer paste deles. E portanto fica tudo bem. Agora, se desativarmos o Static Aim, em princípio, já temos o personagem a apontar para onde nós queremos. Reparem que a partir do momento em que encontro alguma coisa para onde apontar, a animação salta um bocadinho de um lado para o outro. Portanto, isto poderá ser desejável ou poderá não ser desejável. Se isto não for desejável, o que temos de fazer é dizer que o MPOS é sempre igual a este valor aqui. E portanto podemos copiar este valor daqui, tirá-lo daqui, tirar este else completamente. E portanto, temporariamente, este MPOS vai ser apenas usado para desenhar aquela cruz vermelha, mas no fundo, em termos de cálculos de animação, vai ser sempre usado aquele que é com base no raio da câmera. Como veem, agora independentemente de onde esteja a atingir, a cruz ainda é desenhada, portanto ainda nos dá algum tipo de indicador se estamos a apontar bem ou não, mas a animação em si já não salta instantaneamente de um lado para o outro. Reparem que eu também consigo mexer-me, tendo em conta que a animação de apontar está numa camada acima no animador. Eu consigo ainda mexer-me, porque ele só está a apontar, só está a afetar do torso para cima. Podem reparar, por exemplo, que ali existe alguma coisa estranha nas costas da arqueira. Portanto, poderemos, se quisermos, aumentar talvez aqui um bocadinho o offset em X. Talvez isso melhor, talvez não. Reparem que isso depois é uma questão de experimentarem a ver o que é que fica melhor ou pior. Efetivamente, agora só nos falta conseguir disparar alguma coisa, mas isso é relativamente trivial. Basta-nos adicionar um novo booleano para ativar este fire no animador. Por isso, pode ser algo tão simples quanto, mais uma vez, usar o input, e nós queremos get button, neste caso o fire 1, que eu vou usar o lado esquerdo do rato para disparar, e em princípio deve ser isto. E reparem que parece estar a funcionar. Claro que eu não consigo neste momento disparar porque o meu rato nem sempre está em cima deste ecrã aqui pequeno.
Para resolver isso, eu posso vir aqui em cima e dizer cursor.lockState vai ser igual a cursorLockMode.locked. E assim o cursor vai estar centrado no centro da janela de game, nesta aqui, e portanto o rato nunca sairá de lá. Reparem que o meu rato vai agora desaparecer. E agora eu posso sempre disparar sempre o que eu quiser. Para sair deste modo tenho que carregar no escape e já posso fazer o que quiser outra vez. Como veem, ele dispara à vontade. Seja a andar ou não. Esta seria a primeira parte do tutorial, só que nós poderíamos querer modernizar a nossa arqueira para, em vez de ter, eventualmente, um arco e flecha, ter talvez não sei, algo mais moderno. Algo como uma espingarda de salto, digamos. Creio que esta é italiana, acho eu, não tenho certeza. Para isto, eu vou duplicar o meu animador. Eu vou fazer um segundo animador só exclusivamente para a espingarda. E vou associar aqui a este. Entramos lá dentro. E estas animações de repente já não faz sentido ser aim, mas sim aim rifle, que também é uma animação que eu já tinha preparada. E que em vez de ser loose bow, seria fire rifle. Vou renomear isto para fire. E também dizer que em termos de disparar, isto também vai dar a mudar. Falso. Fire true, fire false. Todo o resto do animador deverá ser basicamente idêntico. Sendo que se agora experimentarmos, reparem que a única coisa que temos diferente é que temos que ter um offset diferente porque a animação de apontar é relativamente diferente. Então para isso, temos de vir aqui à arqueira, ativamos Static Aim e agora podemos mudar aqui estes valores de modo a ela apontar em frente. Parece decente, mas nós poderíamos querer ter algum controle maior sobre certas coisas, porque por exemplo, tipicamente numa arma é extremamente má ideia não termos a arma encostada ao ombro quando estamos a disparar, sendo que disparar faz com que a arma venha para trás e se ela não estiver encostada ao ombro, mais facilmente vai contra a nossa cara do que outra coisa qualquer, temos realistas. Outro problema é que esta mão não está em cima da arma e portanto poderíamos ter que ter algum imenso problema a colocar a arma no sítio certo se fôssemos só com rotações e coisas desse género. Para isto nós podemos usar Inverse Kinematics para que seja uma certa posição no mundo a definir qual é a posição da mão e não a animação em si. Para demonstrar o poder disto, vamos criar aqui um objeto vazio, vamos chamar IK Right Hand. Aqui no arcade também podemos duplicar o script do mouse handler para também funcionar, para fazer um específico para as espingardas. O código vai ser quase essencialmente tudo o mesmo. Vamos só mudar aqui o nome da classe. Vamos ter aqui outros dois campos de GameObjects. GameObject, aqui também. Podemos fazer IK_right_hand e eu vou mudar este para left hand, porque vamos usar as duas. E tirar daqui estes valores que não interessam por agora. Portanto, podemos desativar este script aqui, adicionar este aqui, meter aqui os valores que eu copiei do outro, 14 de 45, parece-me bem. E agora associar aqui IK right hand. E vamos só experimentar por agora, ver o que é que isto faz. Vamos ter isto na posição 000. E a primeira coisa que temos que fazer é vir ao animador
e à camada de Fire, nas suas opções, também ativar IK Pass. Isto vai nos permitir usar um novo método chamado onAnimatorIK. E com este método poderemos definir movimentos de cinemática inversa para certos ossos. Para isso, perguntamos se estiveres a apontar anime.setIK position. Ele pede-nos qual é que é o avatar IK goal, ou seja, qual dos ossos IK é que estamos a querer alterar. E nós vamos dizer que é right hand. Reparem que só existem 4, porque tipicamente neste tipo de personagens só existem 4 posições de cinemática inversa que realmente interessam, que são dos membros das mãos e dos pés, basicamente. De modo a que eles definam qual é, que é a posição do resto dos braços. E dizemos que aqui a posição é IK right hand ponto transform ponto position. Provavelmente aqui não tem razão para usar isto, portanto vamos simplesmente mudar rapidamente lá em cima estes objetos para transform, porque o Unity aceita isso, e aqui podemos simplesmente pôr position e fica tudo bem. No entanto, temos também de dizer que o peso de cinemática inversa para este osso, neste caso, vai ser 1. E, portanto, temos aqui um outro método, IK position weight, e dizemos que neste caso a cinemática é que vai controlar completamente o que é que os braços estão a fazer, ok? É esse o significado desta linha de código. Se nós vemos aqui e testamos isto, garantindo que aqui está tudo bem, reparem que o braço vai tentar seguir ao máximo da sua possibilidade a posição definida por este objeto aqui. O que pode ser bastante útil, caso nós queiramos fazer ela apontar numa certa posição. Sendo que neste momento estamos só a afetar a posição e não a rotação. Mas também podemos afetar a rotação, porque neste momento se eu rodar este objeto ele não faz nada. Tentamos fazer isso então, que é basicamente copiar estes 2 métodos e fazer a mesma coisa para a rotação. Voltando ao nosso personagem, reparem como o braço está ainda mais catastroficamente desfigurado, tendo em conta que ele agora também está a ter em conta a rotação do objeto, que neste momento é 000. Portanto, se eu agora rodar, o próprio braço também começa a rodar. Portanto, reparem que neste momento a animação não está a ter qualquer tipo de influência. Não está a ter qualquer tipo de influência na animação da arma em si. Ou da mão, pelo menos. Portanto, neste momento a arma está ali quietinha, exatamente. Só que, se nós mexermos o personagem, o objeto fica para trás e ela não consegue perceber o que fazer. Portanto, o que temos que fazer é fazer com que este objeto esteja de alguma maneira associado à personagem. A maneira mais fácil de fazer isso é, por exemplo, associar este objeto às hips. Portanto, podemos agora mudar este valor de posição, esta posição de posição, pronto, este objeto de posição, e progressivamente ir colocando no sítio correto que nos dê jeito. Um bocadinho assim, um bocadinho assim. Ok, estou relativamente satisfeito, mais ou menos. Poderia talvez estar um bocadinho melhor, mas no fundo parece-me bem. Portanto, vou copiar os valores deste componente. Posso parar isto.
fazer paste. Portanto, em princípio, agora se eu colocar a correr outra vez, já está no sítio onde eu o pré-definir ainda agora. Ótimo. Um dos problemas mais óbvios que acontece neste momento é que esta mão está agora perfeitamente longe desta guarda da espingarda. Portanto, o que nós temos que fazer é mais um objetivo, um objeto IK, de modo que esta mão consiga seguir aquela posição corretamente. Para isso, adicionamos aqui mais um objeto, neste momento associado à arma, de modo que a mão esquerda siga a arma, e à medida que a arma se mexe, também a mão esquerda se deverá mexer. Portanto, vamos ter que colocar isto numa posição, mas por agora vamos aqui repetir o código todo para a mão esquerda também. Creio que não me esqueci de nada, está aqui tudo a dizer left, sim senhor. A variável está cá em cima pronta. Já gravei, portanto posso vir aqui ao Archer e definir que o segundo objeto vai ser este. Ok. Static aim, ok, nós podemos apontar à vontade. E agora reparem como a mão, mais uma vez, foi para um sítio completamente diferente, porque vamos ter que rodar e trasladar este objeto. Pronto, por agora estou satisfeito. Reparem que a mão ainda assim se mexe um bocadinho à volta da arma, mas não é demasiado notável, de modo a ser particularmente irritante e torna todo este processo bastante mais simples desta forma. Portanto, basta-me só então agora copiar estes valores todos, fazer paste. Em princípio, ao fazer play outra vez, já está tudo bem. Portanto, se eu agora selecionar a minha arqueira, que neste momento deixou de ser arqueira, porque já não tem um arco, se desativar o Static Aim, posso apontar e posso andar de um lado para o outro. A mão parece, as duas mãos parecem estar nos sítios certos e a arma está corretamente junta ao ombro da arqueira. E posso até disparar e isto funciona tudo corretamente. Eventualmente um problema é que poderão reparar que a mão esquerda, como fica com o peso imediatamente de meter a mão ali na arma, assim que eu carrego para apontar, ela vai imediatamente na direção da arma, apesar de se calhar não deveria ir ainda, porque a transição da animação não está feita ainda. Existem várias maneiras de resolver isto. Uma maneira possível é de ir aplicando aos poucos a animação consoante a transição. Para isso, podemos muito simplesmente vir aqui e tentar buscar a informação da transição ao animador. Get Animated Transition Info. Ele vai-nos pedir de que camada, e nós queremos da camada 1 em específico, porque é a camada onde estamos a apontar e a disparar. Aqui podemos verificar se qualquer transição está a ocorrer ou não e qual é que é o valor atual dessa transição, que normalmente será um valor entre 0 e 1, consoante esteja acabada ou não. Para isso, podemos fazer Animated Transition Info.isName, que é para verificarmos se estamos numa transição com um nome específico. O problema é que o nome específico desta transição, por razões, imagino, de ordem técnica, é o nome, por exemplo, só um bocadinho, desta transição aqui, incluindo a setinha e os passos e tal. O que pode ser um ponto de fraqueza no código, mas se for uma maneira de resolver isto, por que não? Portanto, aqui temos de dizer idle, espaço, setinha, espaço, aim, precisamente como está aqui. Podemos criar aqui uma variável chamada left
float left weight. Inicialmente pode ser 1. E podemos até já trocar o valor por aqui. E só se esta animação estiver a decorrer é que este left weight vai ser diferente. Então dizemos só que left weight vai ser igual a animator transition if.normalize time. Normalize time quer dizer que o tempo vai estar normalizado entre 0 e 1 e portanto é precisamente isso que nós queremos. Nós queremos que ele seja 0 quando a transição tiver a começar e 1 quando tiver acabado. Em qualquer outra circunstância em que esta transição não esteja a ocorrer, simplesmente é 1 e pronto. Se nós voltarmos à nossa heroína, poderemos ver que o efeito já não é assim tão visível como era há bocado. Claro que podemos talvez fazer alguma coisa quanto a isso se nós, por exemplo, aumentarmos o tempo de transição. E talvez se veja ainda melhor que o que é que está a acontecer. Portanto, ele claramente está a funcionar. Se isto parecer ainda assim demasiado estranho, podem fazer outro tipo de mecanismos neste código. Por exemplo, atrasar um bocadinho tudo isto como com a rotina ou algo do género, de modo a terem um resultado mais realista e tal. Mas de resto, o nosso personagem anda de um lado para o outro, tanto com arcos e flechas como com espingardas, e creio que será esse o fim do tutorial. Qualquer dúvida, digam.